Capitalismo laissez-faire. O termo laissez-faire vem do francês e significa deixar fazer. Essa vertente do capitalismo é caracterizada pela mínima intervenção do Estado na economia. Acredita-se que a economia se regula sozinho por meio da lei da oferta e de demanda e que a liberdade de mercado leva ao melhor crescimento econômico. Um exemplo histórico foi durante a Revolução Industrial, e especialmente no século XIX. Em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, adotaram políticas laissez-faire, onde a intervenção estatal era mínima, permitindo o crescimento exponencial da indústria e do comércio. Capitalismo corporativo. O capitalismo corporativo é uma vertente onde grandes corporações dominam a economia. Essas corporações não apenas operam com fins lucrativos, mas também exercem poder político, muitas vezes influenciando decisões governamentais em seu favor. O capitalismo corporativo ficou evidente no final do século XIX e no início do século XX, com a ascensão de monopólios e trusts como a Standard Oil, que controlava a indústria de petróleo nos Estados Unidos. Capitalismo de Cronos. O capitalismo de Cronos se refere a um sistema em que a longevidade e a manutenção do poder das grandes corporações e elites financeiras são as principais motivações. A velhice das grandes empresas é vista como um valor, pois elas buscam se manter no topo a qualquer custo. Grandes conglomerados como a GE, a General Electric, que resistiram ao passar do tempo, exemplificam esse tipo de capitalismo como uma estratégia voltada para a preservação e expansão de sua influência no mercado. Capitalismo de risco. Esse modelo envolve buscar por altos lucros a partir de investimentos de alto risco, principalmente em setores inovadores e emergentes. Capitalismo de risco foca no investimento em startups e empresas com grande potencial de crescimento, mas também com grande probabilidade de falência. O Silicon Valley, o Vale do Silício, especialmente nas décadas de 80 e 90, se tornou o centro do capitalismo de risco. Na verdade, até os dias de hoje, com a ascensão de empresas como Google, Apple e Amazon, que foram financiadas por investidores de risco. Capitalismo de consumo. No capitalismo de consumo, o foco está na produção e na produção do consumo em massa. O objetivo é estimular a demanda através da criação de novos desejos e a necessidade do consumidor, incentivando a compra constante de produtos e serviços. A revolução do consumo, nos anos 50, nos Estados Unidos, ocorreu com a massificação de bens duráveis e a publicidade em massa. Capitalismo global. O capitalismo global é uma vertente que caracteriza um sistema econômico mundialmente integrado, onde as fronteiras nacionais perdem a importância diante da expansão de grandes corporações multinacionais. A globalização econômica nas últimas décadas, com o surgimento de grandes gigantes como McDonald's e Coca-Cola, opera em praticamente todos os países, e é um exemplo claro do capitalismo global, conhecido muito como globalismo. Capitalismo de bem-estar social. Nesse modelo, o Estado intervém na economia para garantir o bem-estar social, proporcionando serviços públicos como saúde, educação e seguridade social, sem abdicar da economia de mercado. O capitalismo de bem-estar social é mais evidente em países como a Suécia, Dinamarca e outros países nórdicos, que implementaram modelos de welfare state. Capitalismo social de mercado. O capitalismo social de mercado mistura uma economia de mercado livre com políticas sociais que protejam os cidadãos mais vulneráveis. O objetivo é promover o bem-estar social dentro de um sistema de economia de mercado. O modelo da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, conhecido como economia social de mercado, é um exemplo significativo dessa vertente. Capitalismo verde. O capitalismo verde é uma vertente que busca conciliar o lucro com a sustentabilidade ambiental. Empresas adotam essas práticas ecológicas como parte de suas estratégias de negócios, impulsionadas pela crescente demanda por produtos sustentáveis. Empresas como a Tesla, que produzem carros elétricos e promovem energia limpa, exemplificam o capitalismo verde de uma certa forma, já que todo mundo sabe que um mundo em que a produção é em massa não existe a teoria verde. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro foca na especulação financeira e na gestão de grandes volumes de dinheiro, muitas vezes com pouca ligação com a produção de bens e serviços. A crise financeira de 2008 é um exemplo do impacto do capitalismo financeiro, onde instituições financeiras globais estavam no centro de um colapso econômico causado pela especulação imobiliária. Tecnocapitalismo. O tecnocapitalismo é a fusão do capitalismo com a tecnologia. Ela promove o desenvolvimento e a integração de novas tecnologias como parte essencial do modelo econômico. Um exemplo histórico foi o crescimento das gigantes tecnológicas como Google, Apple, Facebook, são uma manifestação clara do tecnocapitalismo. Capitalismo digital. O capitalismo digital é uma vertente baseada no uso de plataformas digitais e serviços online como motores principais do crescimento econômico. Modelos de negócio de empresas como a Amazon e Alibaba dominam o comércio eletrônico. Capitalismo mercantil. O capitalismo mercantil surge durante a era colonial, quando o comércio internacional, e especialmente o comércio de bens e recursos naturais, eram os principais motores econômicos. Exemplo histórico: o Império Britânico no século XVIII, que utilizava suas colônias como fonte de matéria-prima. Capitalismo monopolista. Capitalismo monopolista ocorre quando uma única empresa ou um pequeno número de empresas domina o mercado inteiro, eliminando a concorrência e influenciando os preços. Um exemplo histórico foi o monopólio da Standard Oil no século XIX. Anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo combina os princípios do anarquismo com a economia capitalista. Acredita-se que a sociedade pode funcionar sem um governo, sendo a propriedade privada e o mercado livre os principais reguladores da economia. Bem, embora o anarcocapitalismo nunca tenha sido implementado em larga escala, algumas teorias escritas por pensadores como Murray Rothbard popularizaram essa ideia. Capitalismo cultural. Capitalismo cultural se refere ao uso da cultura e do entretenimento como forma de produção econômica. Ele envolve a criação e comercialização de produtos culturais como música, filmes e moda, como parte do mercado. Um exemplo histórico é a nossa atual indústria do entretenimento, como Hollywood e Bollywood e o mercado de música pop. Capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado ocorre quando o governo mantém um controle significativo sobre os meios de produção, mas ainda mantém a estrutura capitalista, onde a propriedade privada existe, mas é regulamentada pelo Estado. A
China é um exemplo contemporâneo de capitalismo de Estado, onde o Partido Comunista controla a economia, mas permite a operação de empresas privadas em mercados globais. E aí, galera, o capitalismo se manifesta de diversas maneiras ao longo da história, moldando e sendo moldado por contextos econômicos, sociais e políticos, desde o capitalismo laissez-faire até o capitalismo digital. Cada vertente tem suas peculiaridades e exemplos históricos que refletem diferentes abordagens do mercado e da organização social. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje.